Nós temos tratado aqui nesses estudos sobre adoração, e a gente tem falado que a adoração vai muito além de cantar. Então, nesse contexto de adoração, de adorar ao nosso Deus, hoje eu queria falar um pouquinho do Deus ao qual nós cultuamos, o Deus ao qual nós servimos. Com certeza, muitas das coisas que eu vou falar que os irmãos já ouviram no decorrer desses estudos e até em outras pregações, mas vale a pena reforçarmos a natureza do nosso Deus, o Deus ao qual nós prestamos culto, adoramos, bendizemos, servimos e somos os seus filhos. Em Êxodo, no capítulo 20, do 1 ao 7, queridos, eu confesso que eu acho que essa... Eu estou em Gênesis. Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, do 1 ao 7, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos parar aqui. Nós sabemos, esse é o texto dos 10 mandamentos, é o texto em que Deus está relembrando e instituindo a sua lei ao seu povo. A gente tem falado aqui, como eu disse, nesse período sobre adoração, sobre culto, sobre louvor, sobre música, sobre uma vida de santidade. E na semana passada eu falei, quero reforçar, que só é possível prestar um culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, e a ninguém mais é possível. E o segundo ponto que eu queria frisar já no início, que só é possível, eu já falei isso aqui também em outros estudos, prestar culto a Deus, porque Ele se revelou. Porque se Deus não tivesse se revelado, nós estaríamos como cegos que ficam tateando no escuro e tentando decifrar, imaginar, supor ou adivinhar da maneira que Deus gostaria de ser adorado, da maneira que Deus gostaria de ser cultuado, da maneira que nós poderíamos louvar e bendizer ao nome do nosso Deus. Então, o fato de Deus ter se revelado, mostrado que Ele é santo, que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele é misericórdia, que Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o dono da nossa salvação, que Ele é o autor da nossa vida, que Ele é o nosso Criador. O fato de Deus ter revelado essas características, que a gente vai estudar daqui a pouco mais detalhado, faz com que a gente consiga adorá-lo. Porque senão a gente ia adorar uma entidade louca, uma entidade que é uma incógnita, que é uma interrogação, que a gente não sabe como, não sabe o que esse Deus espera, não sabe quem é esse Deus, mas esse Deus se revelou. E Ele não apenas se revelou, e o que torna a coisa ainda mais linda, bela e maravilhosa para a gente, é que Ele ainda se revela pessoalmente na pessoa do seu Filho. Ele se revela por meio da palavra, por meio da profecia. Ele fez milagres no Antigo Testamento. Ele apareceu como coluna de fogo, como sarça ardente, por outras e diversas formas. Ele enviou anjos, mas ele se revela no seu estágio mais belo para a gente, na pessoa do seu Filho. E somente por isso nós podemos nos relacionar, cultuar, adorar, bendizer e ter comunhão com esse Deus. Então o culto sempre vai ser baseado no fato de que Deus um dia se revelou e exigiu de nós um culto. Seja o culto esse que estamos fazendo aqui agora, ou seja uma vida de culto. Porque Ele se revelou e disse que quer que os povos o adorem. Ele se revelou e disse que gostaria, que é desejo dele, que os seres humanos o sirvam, o respeitem, obedeçam aos seus mandamentos, se arrependam. Sigam nos caminhos que Ele determinou para a gente. Então, se não fossem as palavras do próprio Deus vindo ao nosso encontro, nós
seríamos como, de novo, cegos que não sabem para onde ir. Então, o nosso Deus é um Deus conhecido. Deste modo, o nosso Deus, como eu disse, não é um Deus filosófico, não é apenas uma ideia, não é apenas uma metafísica, não é apenas, conjectura. O nosso Deus é um Deus conhecido. O nosso Deus não é apenas um Deus que ouvi falar, mas é um Deus que nós temos por experiência própria. E aí, é claro, né, a experiência é algo muito íntimo e específico de cada um, como a nossa própria diaconisa falou aqui agora, que na noite de ontem, ainda ontem, ela orando, Deus a respondeu naquele exato momento. Então, só podemos conhecê-lo porque Ele se revela. Só podemos ter essas experiências e esses momentos porque Ele vem ao nosso encontro. Ou seja, Ele deixa de ser uma ideia, Ele deixa de ser uma filosofia, Ele deixa de ser apenas um discurso do pastor, domingo após domingo, quarta após quarta, para ser algo real na vida, no coração, na experiência, na vivência de cada um de nós. E aí cada um vai ter a sua experiência e o seu lidar com Deus de forma específica. Então, o culto público, que é esse culto que a gente está fazendo aqui agora, é uma das expressões de relacionamento, de comunicação, de comunhão que a gente tem com o nosso Deus. A gente deve se comunicar, se relacionar, adorar, bendizer o nosso Deus 24 horas por dia, a todo momento em que vivemos. Mas o culto público, ele é a expressão pública, o próprio nome já diz, de portas abertas, de janelas abertas, em alta voz, da nossa comunhão, da nossa intimidade e da nossa adoração ao Deus que se revelou a nós. Então, o culto é o momento ideal para isso. E aí, como eu disse, para que possamos cultuar a Deus de forma correta, a gente tem que entender quem esse Deus é. Por isso que eu costumo dizer que em algumas igrejas evangélicas a gente tem visto tantos absurdos e tantas loucuras, porque as pessoas, ainda que façam parte da igreja evangélica por muitos anos, ou entram e saem de campanha após campanha, de semana após semana, cada dia está numa igreja diferente, elas não conhecem o Deus a qual elas servem. Elas não conhecem os atributos de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus. Elas entram culto após culto e o que se prega é vitória, é bênção, é conquista, é prosperidade, é cura. Não que isso seja ruim, o nosso Deus não nos possa dar isso, Ele dá tudo isso. Mas se você só entra e sai da igreja e só escuta isso, o Deus a qual você está servindo, irmãos, como eu sempre brinco aqui, é o dono de uma agência de carro, ou é o dono de uma imobiliária, ou é um farmacêutico, ou é um bancário, porque a gente entra e sai de algumas igrejas e só escuta isso. Então, se a gente só escuta isso, não dá para adorar um Deus que é o Deus da Bíblia. Então, o culto nosso é somente a Deus, e um Deus que se relaciona, um Deus que se revela, um Deus que veio até nós e falou ao nosso coração. Diante da tentação no deserto que Jesus sofreu, nós conhecemos bem essa passagem, já preguei ela aqui quase 2 vezes, quando Satanás diz para Jesus, olha, se prostra, que eu vou te dar tudo o que você quer, não precisa passar pela cruz. Jesus vira para ele e diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então está bem claro, no texto que a gente leu para abrir o nosso estudo, Êxodo, capítulo 20, diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não adorarás nada em cima do céu, embaixo da terra, nem na água. Então o texto é muito claro em dizer que Deus requer exclusividade de culto, exclusividade de adoração, exclusividade de serviço. Ele é um Deus que exige exclusividade. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, já quando o novo céu e a nova terra estiverem estabelecidos e o juízo de Deus estiver ocorrido, a Bíblia vai dizer assim, Apocalipse 22, 8, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-los. Então ele, olha o que o anjo disse para João, disse, vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. O anjo dá uma puxada de orelha em João e exorta João
é muito interessante essa passagem, porque serve de exemplo para nós no dia de hoje. Tem uma confissão de fé, que é chamada Confissão de Fé de Westminster. Ela foi feita pelos reformados, e ela diz assim: o culto religioso, ou culto público, deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só a Ele. Então, nós temos um Deus, e dentro dessa nossa trindade são 3 pessoas. Não deve ser prestado nem a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura. Nem depois da queda deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro senão de Cristo. Então, depois da queda, ninguém tem mais acesso ao Pai por conta própria, ou por meio de homens, ou por meio de líderes religiosos. Depois da queda, o único acesso ao Pai é por meio de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, o culto é prestado ao Pai, ao Filho, ao Espírito, por intermédio da mediação de Cristo na cruz do Calvário, e por intermédio do Santo Espírito que habita no nosso meio, nos conduzindo em adoração e levando ao Pai tudo aquilo que estamos fazendo no nome dele. Então, o culto é só a ele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comentando o primeiro mandamento de Deus, que está aqui na lei, o reformador João Calvino diz o seguinte, que Deus proíbe deuses estranhos, proíbe, já no começo, não terás outros deuses. E já no primeiro ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei. Então ele deixa bem claro quem ele era, e depois ele proíbe deuses estranhos. Então isso deixa bem claro que nós não podemos transferir para ninguém. Tudo aquilo que nós depositamos fé se torna um Deus. Ainda que seja um Deus estranho, um Deus com D minúsculo, ainda que seja um Deus falso, mas tudo aquilo no qual nós depositamos fé, confiança, esperança, se torna um Deus para mim, para você, se torna um ídolo. Ou seja, Deus, mais uma vez, exige exclusividade. Então é importante que a gente entenda isso, porque é impossível adorar a Deus corretamente sem que ele seja exclusivo e sem que a gente conheça quem é esse Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o culto cristão é prestado ao Deus Trino, somente a Ele. Cultuar um Deus imaginário, ou um Deus que nós criamos na nossa mente ou no nosso dia a dia, um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus de acordo com as nossas expectativas, cultuar um Deus desse é um ato idólatra. Falei já isso aqui também em outras oportunidades. Todas as vezes que a gente traz para o culto, ou todas as vezes que a gente coloca na frente de Deus alguma circunstância que não seja determinada por Ele, ou algo que não seja requerido por Ele, o que a gente está fazendo é um ato idólatra dentro do culto, ou até mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, ainda que a gente crie um Deus, entre aspas, com virtudes e bênçãos de acordo com a nossa necessidade, a verdade é que ele não serve de nada. A verdade é que ele é um falso Deus. A verdade é que é uma enganação da nossa própria mente. O próprio reformador também, se não me engano, não sei se foi Lutero ou se foi Calvino, diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, quando a gente menos percebe, o nosso coração está idolatrando. E isso é qualquer coisa. Inclusive, já disse isso aqui na igreja e repito, coisas que a princípio vêm como bênçãos de Deus para a nossa vida, quando a gente menos percebe, a gente está idolatrando. Às vezes é a família, às vezes é o emprego, às vezes é o carro. Tudo a gente pode idolatrar e distorcer. Então, lembre-se, os seres humanos, ou nós, até podemos servir a falsos deuses, mas não se engane. Eles não se levantam para nos socorrer, eles não falam para nos consolar, eles não têm poder para curar, eles não têm atributo para salvar, eles não têm pés para andar, ouvidos para ouvir, ou seja, são deuses mortos, são deuses que não servem de nada. Tem um texto que eu gosto muito que vai falar sobre isso, é Isaías capítulo 44, é um texto muito conhecido, provavelmente você já leu esse texto. É um texto até um pouco irônico e bem sarcástico com relação à idolatria. O texto Isaías 44, vou ler do 9 ao 11, depois do 18 ao 20. Mas todo esse contexto é bom, depois você leia. O título diz assim, a loucura da idolatria. Então a Bíblia chama a idolatria de loucura. Aí olha o que diz o versículo 9. Todos os artífices de imagem, de escultura, são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Então, os artífices que fazem
a estátua são nada. E aquelas coisas que eles preferem não tem préstimo nenhum, serve de nada. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Agora no versículo 18, diz assim, todo esse texto é muito bom, como eu disse, leia depois em casa, que esse texto é muito legal, que ele vai dizer que o camarada pega um pedaço de uma árvore, parte ele bota no fogo para se aquecer, para cozinhar um pão, e a outra parte ele faz um deus e idolatra. Ele fala, isso é ridículo, isso é incoerente, isso é uma imbecilidade. Você pega um pedaço de madeira e bota no fogo para cozinhar e para se aquecer, e o outro pedaço de madeira você talha e diz que é Deus, diz que é um bezerro. Então, 18, diz assim, finalzinho do texto, nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Então, queridos, só para ilustrar, eu já fiz parte de uma igreja, certa época, em que nós tínhamos um púlpito parecido com esse, só que ele era maior, de madeira, e aqui na frente do púlpito tinha escrito Jesus. E aí tinha um camarada que de madrugada ele ia orar. E aí lá tinha uma capa, né, que se colocava assim em cima do púlpito para evitar poeira, para evitar qualquer tipo de coisa. E aí de madrugada ele fazia questão de levantar aquela capa preta, né, para o nome de Jesus ficar aparecendo, e ele se ajoelhava diante do púlpito de madeira. E ele orava ali, diante do púlpito de madeira. E eu achava aquilo extremamente idólatra, extremamente ridículo. Ridículo. Tantos lugares da igreja para se orar, então eu via aquela oração da mesma forma, mas ele fazia questão, não tinha um dia que ele não fizesse isso. Ele levantava a capa para que o nome escrito na madeira, Jesus, estivesse diante dele quando ele se ajoelhava para orar diante daquele púlpito de madeira. Então a idolatria está presente mais do que a gente imagina no seio da igreja. Como eu disse aqui, isso é loucura, isso é uma sandice. Então, os deuses criados pelos homens, ainda que sejam feitos por artífices, ainda que tenham perfeitos detalhes, ainda que sejam belos de ouro, de madeira, seja lá do que for, eles não podem fazer nada. Pelo contrário, são demoníacos, porque prendem o homem. Ah, pastor, é demoníaco simplesmente porque um pedaço de gesso, um pedaço de madeira é o demônio? Não, não é isso. Um pedaço de gesso por si só, um pedaço de madeira por si só, não tem demônio. Mas acontece que Satanás se usa desses artifícios e dessas imagens para prender o coração do homem naquela idolatria maldita e naquela confiança que não gera expectativa nenhuma e não salva ninguém. Então, o fato de ser um pedaço de gesso, um pedaço de madeira, se é de ouro, se é de bronze, aquilo em si não é demoníaco por si só, mas a ideia que está atrás daquilo, a ideia que Satanás usa para prender os seres humanos naquela confiança falsa, isso é demoníaco, isso é maldito. Então, eles não podem fazer nada. Numa outra passagem também, Isaías, no capítulo 46, é engraçado que o povo de Israel vai ser levado cativo. E Deus fala assim, os seus deuses são tão fracos que essas imagens que vocês adoram estão sendo levadas juntas. O seu Deus é um Deus tão fraco, Deus vai falar para eles, os deuses de vocês são tão falsos que vocês estão sendo levados cativos, presos, e eles estão indo juntos. Eles não têm nem poder para escolher o contrário, porque não andam, não falam, não podem fazer nada, são surdos, são mudos, são mortos. Isaías 46, 1 e 2 diz assim, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais.
sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. E aí o texto segue falando sobre essa incoerência de adorar um Deus de madeira, de prata, de bronze, que está sendo levado para o cativeiro. No Salmo 135, 15 e 17, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Então, aí o 18 é até mais duro, diz assim: como os ídolos, mudos, cegos, surdos, sem vida. Olha o que o 18 diz: como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, queridos, como eu disse, um pedaço de madeira por si só não tem demônio, mas os que confiam nessas coisas, o texto diz que ficam como eles. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há vida neles, nem na sua boca. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque deuses falsos e deuses estranhos, ainda que enganem, ainda que prendam a muitos por aí afora, não servem de nada, pelo contrário, certo? Voltando ao texto de Isaías, Deus faz um contraste, só que aí é do 3 ao 13, eu não vou ler. A gente lê o 1 e o 2, Deus está falando dos falsos ídolos, mas aí depois Deus fala como ele é, só para os irmãos perceberem, depois leiam em casa. O texto diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego. Você vê, Deus falou assim no versículo 1 e 2, os deuses de vocês estão sendo carregados no lombo dos animais, sendo levados para o cativeiro. Aí Deus agora vira no 3 e fala assim: mas comigo ao contrário, sou eu que carrego vocês, sou eu que levo vocês, sou eu que sustento vocês. Os deuses de vocês precisam ser colocados nas costas, em romarias, em procissões, mas comigo ao contrário, eu te carrego todos os dias. Aí ele diz: vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então Deus diz: olha, enquanto eles não podem fazer nada, eu faço tudo. Enquanto eles precisam de vocês para fazer tudo, até para andar, até para se mover, eu sou o Deus que permite que vocês andem, que vocês se movam. Sou eu. Então, fica muito legal esse contraste aqui em Isaías capítulo 46. O Deus, então, a quem nós cultuamos é o único Deus. Ele é exclusivo e único. E Deus quer ser cultuado, como eu disse, para cultuá-lo de forma melhor e coerente. É bom que saibamos as suas características. E a primeira que eu queria citar aqui, claro, é óbvio, ou talvez não, o Deus a quem nós cultuamos é um Deus vivo, certo? De novo, diferente das outras religiões e diferente das imagens que se apresentam diante de alguns idólatras, nós não cultuamos a um Deus morto, não cultuamos a um Deus fraco, não cultuamos a um Deus que não pode intervir. Tem gente, inclusive hoje na igreja evangélica, dependendo que o nosso Deus, ou que o Deus da Bíblia, é um Deus que deu a corda num grande relógio chamado mundo, e o relógio está funcionando e ele está sentado no trono de braços cruzados, e que ele não pode. Inclusive, acho que tem um pastor, deputado famoso, que já confessei aqui meus pecados, há um tempo atrás eu o escutava, o Feliciano, se eu não me engano é ele, tem uma frase dele, tem um trecho de pregação dele no YouTube, que ele diz assim: Deus não pode agir no mundo sem que o homem dê permissão para ele. Esse é o tipo de Deus que alguns evangélicos dizem que acreditam. O meu Deus não tem esse negócio, meu Deus é dono, meu Deus manda, meu Deus é o contrário, para eu agir eu tenho que pedir permissão a ele, e não ele tem que me pedir permissão. Então ele diz isso, ele diz que o fato de Deus ter dado liberdade ao homem, o fato de Deus ter feito do homem um ser livre para poder escolher aquilo que ele quer, faz com que Deus hoje não possa mais agir na vida de ninguém sem que eu primeiro dê permissão a ele. Com certeza, repito, não é meu Deus.
Não é o meu Deus. Outros pregadores dizem que pelo fato do mundo jaz no maligno, Deus também não pode agir mais. Agora é tudo por nossa conta. Como hoje eu mandei até para uns irmãos aí pelo zap, né? Jesus não brada na cruz, fiz minha parte, agora façam a de vocês, porque o mundo jaz no maligno e não posso interferir. Em toda a Bíblia a gente vê Deus interferindo a nosso favor, e ai de nós se Ele não interferir em nosso favor. Então Jesus não disse, fiz minha parte. Ele disse, está consumado, já fiz tudo. Basta que se arrependam e creiam em mim. Então, queridos, nós adoramos a um Deus vivo. E aí, também por causa do nosso horário, não vou ler. Eu ia ler aqui Hebreus 9, 14, Hebreus 11, 6, Atos 14, do 13 ao 15. Mas acredito que os irmãos compreendam que Deus é vivo e não preciso também perder muito tempo explicando isso. Então, somente porque Ele é vivo, Ele pode dar vida. Somente porque Ele é vivo, Ele pode se relacionar conosco. Somente porque Ele é vivo, Ele pode ter intimidade conosco. Se assim não fosse, Ele não faria. Então, o nosso culto, também é importante saber disso no momento do culto. Tanto a vida quanto o culto público. Ainda que sejamos mais tradicionais, ainda que sejamos mais comedidos no momento da adoração, a gente também não pode fazer do culto, tá, queridos, um momento morto, um momento sem vida, um momento simplesmente, automático, um momento simplesmente formal, uma liturgia simplesmente por seguir. A gente tem que entender que a gente está cultuando, a gente está na presença de um Deus que é vivo. E se falta vida nos nossos corações, se falta vida no nosso louvor, se falta vida na nossa oração, se falta vida no nosso desejo de adorá-lo, meu irmão, o seu Deus não é o Deus vivo e você está tão morto quanto o Deus a qual você serve. Certo? Então, cuidado com isso também, porque o fato de sermos tradicionais e sermos um pouco mais comedidos na nossa adoração não nos permite tratar Deus como se Ele estivesse morto. Ele não está morto. Ele é um Deus vivo e deseja que nós o adoremos como se vivo Ele estivesse, porque é isso que existe, Ele está. Outra coisa, o nosso Deus não é um Deus qualquer, é o Deus criador de todas as coisas. Então, além de ser um Deus vivo, é o Deus que criou. E quem cria, cuida, quem cria, zela, quem cria, guarda. É claro que se você tentar fazer essa aplicação diretamente com os pais de hoje, talvez ela não funcione. Mas, eu conheço pais, pastor, que criaram e abandonaram, que fizeram e largaram. É verdade, tem um monte. Mas quando a gente está falando do Deus criador, Ele não só cria. E aí isso é um argumento também teológico muito interessante, mas não vamos entrar nisso agora. O nosso Deus não é só criador, como eu disse, não é um camarada que criou, deu corda e largou. O nosso Deus é criador, e a Bíblia diz isso, e sustentador. Porque se Ele não sustenta, nada do que tem fica conforme está. Nada do que a gente conhece tem vida sem que Ele sustente dia após dia. Se Deus, dia após dia, dos altos céus não estender a sua mão, a sua graça, a sua misericórdia, o sopro de vida sobre nós, ninguém acorda amanhã, nem a natureza amanhã amanhece com vida. Então Deus não é só criador, mas é sustentador. Mas vale a pena frisar que Ele é criador de todas as coisas. E como criador, queridos, reforçando o que eu também já falei, Ele tem direito de exigir. Como eu disse no início, às vezes nós entramos numa loucura e numa besteira de tentar apequenar Deus ou criar um Deus à nossa imagem e semelhança, do nosso desejo. E aí a gente começa com aquelas frases tipo, mas Deus não pode fazer isso, mas Deus não pode permitir isso, mas Deus não pode exigir assim, mas Deus não pode falar isso, pastor. A gente só tem esse tipo de fala porque a gente está inconscientemente criando dentro do nosso coração um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque se você entende que o Deus da Bíblia é um Deus criador, é um Deus soberano, é um Deus sustentador, Ele faz o que quer, exige o que quer, manda quando quer. Ele quebra e faz um vaso novo quantas vezes Ele quiser. Então, o fato de entender que Deus é criador e dono de todas as coisas também coloca algumas condições nossas num devido lugar. Que Ele é o criador, eu sou a criatura. Ele manda, eu obedeço. Ele diz e eu respondo. É assim, Ele faz e eu aceito, e não o contrário, porque Ele é criador e Ele é o sustentador. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A pergunta do salmista. E aí o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Salmo 146, versículo 6, diz assim: que fez os céus
e a terra, o mar e tudo que neles há. E, olha só, mantém para sempre a sua fidelidade. Então ele mantém para sempre, além de ter criado, ele mantém a fidelidade dele para com a sua criação para sempre. Poderia ler ainda Atos 4, Êxodo 20, mas não vou ler. Então, ele é vivo, ele é criador, ele é sustentador e ele é Senhor. Também já preguei muito sobre isso, já frisei muito isso aqui na igreja. Hoje, a gente tem um grave erro de ter alguns crentes que querem o Senhor como Salvador, mas não querem o Senhor como Senhor. Querem Deus Salvador, querem um Deus abençoador, querem um Deus curador, querem um Deus que faz milagre, mas não querem um Deus que é Senhor. É impossível separar uma coisa da outra. Um Deus que é abençoador, um Deus que é salvador, um Deus que é curador, consolador, é o mesmo Deus que é Senhor. E é o mesmo Deus que vai mandar em todas as áreas da nossa vida. Sempre cito aqui aquela frase, se não me engano, de Abraham Kuyper, o famoso teólogo, que ele diz: não há nada na nossa vida, nada, não há um centímetro da nossa vida. E aí, eu já preguei sobre isso aqui também na igreja, seja financeira, emocional, sexual, seja lá qual for a área da sua vida, não há nada que Deus não diga: é meu, eu sou o Senhor, é meu. Então, seja lá o que você estiver fazendo, seja a área da sua vida que você estiver avaliando, investindo, seja lá o que for, você tem que pensar que aquilo é de Deus, que aquilo tem que glorificar a Deus, que Deus manda naquela área. Então, se Deus manda, Ele tem direito de dizer como nós lidamos com isso. O texto que a gente leu aqui no início, quando Jesus é tentado, ele diz: somente ao Senhor prestará culto. Então, Jesus tinha essa ideia muito clara de que o Pai dele era Senhor de todas as coisas. Em Atos 4, 24 e 25, vai dizer assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se reis da terra e autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que nesse caso aqui é Jesus Cristo. Então, a Bíblia enfatiza por diversas vezes que Ele é Senhor, soberano, dono. Então, vai criando na sua mente aí o Deus a qual você serve. Vai começando a formar na sua mente aí o Deus a qual você presta culto, seja aqui na igreja ou seja lá o que você faça no seu dia a dia. É um Deus vivo, é um Deus soberano, é um Deus criador, é um Deus sustentador, é um Deus também abençoador, é um Deus consolador, mas construa na sua mente o Deus conforme a Bíblia e não o Deus conforme os evangélicos, certo? Outro ponto, Ele é santo, e esse ponto é muito importante, porque esse ponto diz respeito a duas verdades que eu quero destacar, muito importantes. Primeiro, se Deus é santo, tudo aquilo que Ele faz é santo. Se Deus é santo, tudo aquilo que Ele faz é moral. Se Deus é santo, tudo aquilo que Ele faz é bom. Ainda que aparentemente nós, às vezes, não gostemos, não entendamos e não queremos nem mesmo aceitar algumas coisas que Deus faz. Mas se Deus é santo, nada que Ele fala, faz, permite ou manda a gente fazer sai da categoria de santo. Porque Ele é santo, então Ele não pode fazer nada que não seja santo. Inclusive, queridos, duro dizer isso, mas inclusive quando Deus condenar pecadores ao inferno, isso está de acordo com a sua característica de santo, de santidade, de pureza que Ele é, de majestade que Ele tem na sua santidade. Então, isso é muito importante, porque, de novo, às vezes Deus permite ou faz algumas coisas que nos chocam, que nós não sabemos entender, que nós não sabemos explicar, que nós, algumas vezes, não queremos nem mesmo aceitar aquilo. Mas entenda, se Ele é santo, tudo o que Ele faz é bom, perfeito, agradável, santo, moral, e a gente tem que se sujeitar. Quando chegar no céu, a gente vai entender o porquê. Segundo ponto, muito importante, que eu quero destacar pelo fato de Deus ser santo, é que se Ele é santo, nós devemos constantemente nos purificar e nos santificar. Buscar constantemente a santidade na nossa vida, a pureza, a piedade, a semelhança
da santidade dele. Porque é impossível cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus, servirmos a Deus, bendizermos a Deus, se a gente não entende que é necessário santidade da nossa parte. Não estou falando perfeição, estou falando santidade, desejo de santidade. Então, isso é muito importante. O próprio Jesus, o Filho de Deus, quando vai orar, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele chama o Pai de Pai Santo. Pai Santo. Então ele, aquele que tinha a intimidade que nós só teremos quando chegarmos na glória com o Pai. Aquele que conhecia o Pai de maneira que a gente só vai conhecer quando chegarmos na glória. Aquele que tinha uma relação, um contato tão direto com o Pai, ao ponto de dizer eu e o Pai somos um, coisa que a gente não tem. Ele, quando vira para o seu Pai, diz que o Pai era santo. Ele respeita e ele destaca a santidade do Pai dele. Então, quem somos nós para tratar Deus de forma desleixada? Claro, repito, não deve haver dentro do nosso coração uma religiosidade. Não deve haver dentro do nosso coração um medo ou até mesmo uma ignorância para com Deus ou uma indiferença para com Deus. A gente deve se relacionar com Deus com muita intimidade, como se fosse um pai. Mas cuidado, Deus também não é um pai qualquer. Hoje a gente vê muitos filhos se relacionando com o pai de forma errada, de forma desrespeitosa, de forma rebelde. Então, quando você se relacionar com o pai, com Deus, lembre-se, ele é seu pai. Então você pode correr para os braços dele, você pode abrir o seu coração e falar com ele com toda a sinceridade do mundo, mas não esqueça, ele é um pai, mas é um pai santo, é um pai justo, é um pai que é todo poderoso. Então cuidado também para você não diminuir a pessoa de Deus e tratar ele como um pai qualquer. Não é um pai qualquer, é um pai que é santo. E se Jesus fez questão de chamá-lo de santo, nós também devemos chamá-lo de santo e nos santificar a cada dia para adorar um Deus que é santo. Então, pela misericórdia dele, ele enviou o seu Filho para que pecadores, santificados, arrependidos, perdoados, pudessem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, não esqueça isso, queridos. Deus é santo. Isso nos leva a pensar a seguinte coisa. Se Deus é santo, por que alguns evangélicos, e por que algumas vezes nós, e eu me incluo nisso, ousamos em se apresentar diante dele, e aí de novo não é só no culto com hora marcada, de forma desleixada? Por que a gente ousa, em determinados momentos, pedir a Deus coisas que não convêm, que não são coerentes com a santidade e a pureza dele? Por que a gente ousa algumas vezes, e aí quando eu estou falando a gente eu estou generalizando, ousa distorcer a palavra santa, a palavra viva, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, de acordo com os nossos desejos e prazeres, de acordo com a nossa conveniência? Por que como as igrejas fazem isso? Isso deveria nos trazer muito tremor, querido. Isso deveria nos trazer muito mesmo, muita preocupação diante de um Deus santo, todo-poderoso, a gente pedir qualquer coisa, cantar de qualquer maneira, cultuar de qualquer forma, adorar de qualquer jeito, ofertar de qualquer maneira, orar de qualquer maneira. Isso deveria nos trazer preocupação. Então, diante de um Deus santo, a gente deve entender que todas as nossas motivações devem ser santificadas para depois chegar a Ele. Senão, Ele tranquilamente vai rejeitar. Como tem vários textos bíblicos, Ele dizendo para Israel, para de fazer culto, para de trazer oferta, para de sacrificar animais, não quero mais nada de vocês. Vocês fazendo uma bobagem aí, mas o coração de vocês está totalmente distante de mim. Então, tem porquê. Então, um pedido impuro, uma oração impura, um louvor impuro, certo? É um atentado à natureza, à santidade de Deus. É um pecado absurdo contra a santidade de Deus. Quando a gente cultua, repito aqui, quando a gente adora, quando a gente louva, quando a gente oferta, quando a gente prega, a gente sempre faz no nome de Jesus. E Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, o cordeiro sem mácula, sem pecado, santo, inculpável. Então, se é no nome de Jesus, a gente não pode, no popular falando, zoar o nome de Jesus com qualquer coisa. Pode. Então, se a gente faz no nome dele, a gente tem que santificar a nossa vida para que não venhamos a profanar o nome de Jesus. Pedir algo em nome de Cristo ao Pai é como se o próprio Jesus estivesse assinando embaixo. E Jesus não assina qualquer coisa, certo?
Ele só assina aquilo que ele concorda, aquilo que está de acordo com a palavra dele, com a vontade dele. Outro ponto que eu queria salientar, e aí eu falei um pouco sobre isso quando eu falei da vida no culto, é que a gente cultua um Deus que se faz presente. A gente não cultua um Deus que está lá longe no céu. A gente cultua um Deus que habita no meio do seu povo. A gente cultua um Deus que a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. A gente cultua um Deus que diz que ele habita no meio dos louvores. A gente cultua um Deus que diz que ele visita a congregação, visita o ajuntamento do seu povo. É esse Deus que a gente cultua. E aí, de novo, às vezes, no momento da pregação e no momento do estudo bíblico, a gente tende a frisar que o Espírito Santo passeia no meio da igreja, que o Espírito Santo visita os corações. Mas, queridos, a verdade é que a Santíssima Trindade, o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, visita a igreja. Então, a gente cultua um Deus que é presente no culto. E aí, de novo, isso deve trazer várias reflexões para a gente. Poxa, eu posso cultuar de qualquer jeito? Quando a gente, infelizmente, encara uma reunião como essa que a gente está fazendo hoje, apenas como uma reunião, apenas cumprindo tabela, né? Igual no Brasileirão, cumprindo tabela, e hoje é quarta, tem que cumprir tabela, e estou escalado, o pastor me colocou. Quando a gente encara assim, queridos, aí, pra gente, a gente cultua de qualquer forma, porque a gente está indiferente se Deus está presente. A gente simplesmente presume que Deus não está presente. Então, como a Inês falou aqui no começo, ela disse, não importa se tem 2 ou 3 orando, não importa se veio muita gente ou se veio pouca gente. Agora, a reunião de oração tem tido uma frequência maior. Mas a reunião de oração aqui já chegou dias de ter 10, 15. E nem por isso alguns irmãos fiéis deixaram de orar. Nem por isso alguns irmãos que perseveraram deixaram de vir. Já cheguei em dias aqui, da rua aqui, ó, tá alagada, descendo a cachoeira, e irmãos fiéis estarem aqui. Porque esses irmãos entendiam que Deus estava presente aqui, independente de quem viesse ou quem não viesse. É muito bom quando a gente vê a igreja cheia. É muito bom quando a gente tem outros irmãos para orar junto, para interceder. A gente escuta irmãos que não vêm com frequência orando, participando. Mas o que tem que motivar o nosso coração não me interessa quem vai estar lá. Não me interessa. Eu vou estar, e Deus vai estar. Porque é a promessa dele, ele vai estar. Então, cuidado com isso. Nosso Deus é um Deus que se faz presente no culto. Ele é transcendente. Ele está em todos os lugares, onipresente. Mas ele também é um Deus que se relaciona, é um Deus que vem ao nosso encontro e que nos visita com poder e glória todas as vezes que estamos cultuando ao nome dele. Certo? Quem perde somos nós. Já falei isso e repito. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Deus é adorado 24 horas por anciãos, anjos, seres viventes, os nossos queridos que já partiram estão lá adorando no coral, junto com os anjos. Deus é adorado 24 horas. Quem perde alguma coisa, quando cultuamos a Deus de qualquer forma, ou quando não participamos do culto quando podemos, somos nós. Somente nós. Certo? Próximo ponto. Se Deus se faz presente no culto, e aí é uma questão lógica, e eu também já tratei muito sobre isso aqui em outras oportunidades, se ele se faz presente no culto, ele não é indiferente ao nosso culto. Ele recebe aquilo que é oferecido a ele como aroma suave e agradável. Contudo, entretanto, todavia, ele não recebe qualquer coisa. Ele não recebe qualquer louvor. Eu já falei disso. Ele não recebe qualquer adoração, ele não recebe qualquer oração, ele não recebe qualquer oferta. Ainda que seja uma quantia financeira muito grande que você tenha para ofertar, Deus está pouco ligando para isso. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de todas as coisas. Então, Deus não pode ser subornado, Deus não pode ser paparicado, Deus pode ser adorado, Deus pode ser agradado, Deus pode ser servido, Deus pode ser louvado, tudo isso ele pode, mas paparicado, sabe, bajulado, comprado, Deus não pode ser, porque ele é dono de todas as coisas. E, inclusive, a nossa adoração não é mais do que a nossa obrigação. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Criador. Vamos adorar quem, se não a ele? Aos ídolos? Vamos adorar a nós mesmos? Vamos adorar o governo? Vamos adorar os políticos? Vamos adorar quem? Então, não fazemos mais do que a nossa obrigação quando o adoramos. Então, ele não é indiferente ao nosso culto. Contudo, repito, não é tudo que é dirigido a Deus, que chamam de culto, que Deus recebe. Isaías vai dizer isso no capítulo 1, versículo 13. Olha o que eu já citei, né? Mas repito.
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, e olha que os sábados era mandamento do Senhor, guardar o sábado. Olha o que Deus diz, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento de vocês. Não, queridos, não adianta a liturgia, já falei isso aqui, não adianta uma religiosidade muito bonita, um culto muito bonito, se o coração não é quebrantado e se Deus não está sendo adorado em espírito e em verdade. Não adianta de nada. No culto público, pecadores, arrependidos, por meio da graça, se apresentam a um Deus Todo-Poderoso para adorá-lo de forma quebrantada, humilde e responsiva, porque Ele responde a essa adoração. Então Deus não é alguém que possamos, de novo, ludibriar ou bajular. O povo, como eu li aqui, pensava que podia comprar Deus com bajulação. E Deus cansou de dizer que não precisava de nada, que Ele era dono de todas as coisas. Salmo 50, Deus vai dizer assim: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. É como se Deus falasse assim: olha, inclusive essa oferta que você traz para mim, inclusive o dízimo que você entrega nessa igreja, é meu. É meu. E Deus está dizendo: olha, eu sou dono de todos os animais do campo. Então, o fato de você trazer ele para mim, muda nada, se você não tiver um coração quebrantado. E aí ele diz assim: conheço as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros? Ou bebo eu sangue de cabrito? Oferece a Deus sacrifício, olha aí, de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E aí, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, é uma grande bobagem achar que Deus precisa da gente, que Deus depende da gente, ou que a gente pode comprar a favor de Deus, que a gente pode barganhar com Deus. Deus não tem nenhum prazer num sacrifício vazio. Deus não tem nenhum prazer em dinheiro, em quantidade grande de dinheiro, se por trás daquilo ali não tem um coração quebrantado e desejoso de louvar o nome dele. Então, a confissão, e falei isso aqui também muitas vezes, confissão de boca, sem uma vida que confirme aquilo que a gente diz da boca para fora, não serve de nada. Confessar com os lábios e profanar tudo isso de segunda a sexta, levantar a mão no domingo, entoar louvor no domingo e viver de segunda a sexta escandalizando tudo isso, serve de nada. Então, é lamentável pensar que algumas pessoas fazem isso diante de Deus. Próximo ponto que eu quero citar aqui é que Deus conhece os corações. Então, diante de tudo que eu falei, Deus é santo, Deus é criador, Deus é sustentador, Deus é vivo, Deus se faz presente no culto, Deus se manifesta e recebe a nossa adoração. E aí, diante de tudo isso que eu falei, que a gente não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, sabe por quê, queridos? Deus conhece o coração. Deus sonda a mente desse coração. Nós podemos enganar a muitos, esconder muita coisa de muitos, mas Deus diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. A Bíblia diz que Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. A Bíblia diz que se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, mais profundo, Ele lá está. Tem noção desse negócio? Ele lá está. Então, é uma grande bobagem, uma grande perda de tempo querer enganar Deus e querer viver uma vida religiosa. Repito, acho que é mais válido viver loucamente no mundo do que viver uma vida falsa dentro da igreja. Está enganando ninguém. Ou melhor, está enganando muita gente, menos a Deus. Próximo ponto e o último que eu quero tratar é que Deus é imutável. E graças a Deus por isso. Deus não muda. Então, se Ele é santo, se Ele foi criador, se Ele foi sustentador, se Ele foi o salvador, se Ele foi o governador, se Ele é um Deus presente, se Ele é um Deus que exige relacionamento, Ele não muda. Então, independente dos anos que se passam, independente de quantas vezes eu ensinar isso aqui, independente de quanto tempo você tem de igreja, não interessa. Deus não muda. E a verdade é a mesma. Sempre foi e sempre será. E isso para a gente, por um lado, é assustador.
Mas, por outro lado, é muito bom, porque já imaginou se Deus mudasse de acordo com a nossa mudança? Para pensar. Se Deus agisse para conosco de acordo da maneira que nós acordamos naquele dia. Já imaginou se Deus mudasse todas as vezes que a gente mudasse uma coisinha? Gente, essa é uma vida louca, essa é uma vida infeliz, essa é uma vida desgraçada, essa é uma vida em pânico. Porque cada dia a gente acorda de um jeito. Cada dia a gente está de uma forma. A cada fase da nossa vida a gente está de uma maneira. É claro que a gente tenta cada vez mais, conforme vai adquirindo maturidade, tempo de igreja, intimidade com Deus, ter uma vida mais constante, ter uma vida mais santa, ter uma vida mais linear. Mas não tem ninguém aqui, inclusive eu, pastor, que consigo dizer que tem uma vida perfeita, linear, sem nenhuma oscilação. Então, pense comigo, se Deus não fosse imutável, e às vezes a gente fica chateado, pô, Deus é imutável, pô, Deus não abre mão disso aqui, pô, já passou tantos anos, por que Deus não é um pouquinho mais flexível? A gente fica assim às vezes, mas isso é bênção, porque se Deus fosse flexível, se Deus fosse imutável, e se Deus tivesse inclinado às nossas mudanças, meu irmão, ai de nós. Então a Bíblia diz, eu tenho aqui, eu não vou ler, Salmo 102, versículo 27, Malaquias 3,6, Hebreus 13,8, inclusive, que diz que Jesus é o que era, que é e o que há de vir, não muda, certo? Então, inclusive, Cristo é imutável. Já pensou? Jesus fala, não quero mais não, desisti, não quero mais que meu sangue sirva para salvar vocês não. Tô afim não. Aí, o que vocês fizerem, agora meu sangue não vai valer mais. Agora, tudo que eu fiz aí, não quero mais dar para vocês, porque eu mudei. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós nos relacionamos, nós correspondemos, nós damos alguma coisa, nós só fazemos aquilo que nos traz algum benefício. Nós somos assim. Deus não é assim. Louvado seja o nome dele por isso, certo? Então, o fato dele ser imutável garante a nossa vida eterna. Garante um amanhã. Porque ele vive e posso crer no amanhã. É o que a gente canta. Mas o fato dele ser imutável também faz com que a gente possa crer no amanhã. Porque se ele fosse imutável, o amanhã era uma incógnita. O amanhã era uma dúvida. Então, eu posso crer no amanhã, eu posso crer que ele vem, eu posso crer que ele volta, eu posso crer que ele me ama, eu posso crer que ele me abençoa, eu posso crer que os planos dele para a minha vida vão se cumprir até o final, eu posso crer que o que ele tem reservado para mim nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque ele é imutável. Só por isso. E ainda que o diabo se levante e que você seja o pior dos pecadores, ele é imutável. Ele tem compromisso com ele e com a palavra dele. E não se hoje eu acordei bem ou mal. Certo? Concluindo. A grandeza do culto, então, queridos, a gente tem falado muito sobre isso, está na santidade de Deus, na glória de Deus, na pessoa de Deus, na trindade que se faz presente. É ali que está a grandeza do culto. E não enquanto os membros vêm, se todo mundo do louvor está aqui para tocar, se a igreja está cheia, se o nosso coral é bom, se o pastor é um ótimo pregador. A grandeza no culto está na pessoa de Deus Todo-Poderoso. E se não for isso, não adianta. Nada é mais poderoso, nada convence mais um pecador, nada é mais eloquente, nada é mais belo, nada chama mais atenção do que a glória de Deus manifestada no meio de pecadores o adorando domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia na sua vida. Então, se a gente puder botar um bom louvor, se a gente puder fazer pregações cada vez melhor, se a gente puder modernizar a igreja sempre que possível, se a gente puder usar de estratégia, vamos usar, mas nada vai ser mais convincente, nada vai ser mais belo, nada vai ser mais eloquente, nada vai ser mais poderoso do que a glória de Deus no nosso meio, do que a santidade de Deus pregada e revelada por meio de cada um de nós, no meio da igreja. Então a glória do culto está no Deus bendito, santo, adorado, vivo, imutável, presente, criador, sustentador. A glória do culto está nele. Logo, não pode haver um Deus imaginário, um falso Deus, nem um falso culto, nem um culto imaginário. Ou é ou não é. Ou o Deus vivo está presente e está acontecendo um culto, seja aqui, ou seja quando você está nas suas atividades, ou não tem um Deus vivo, tem um falso Deus e o que você está fazendo não é culto. E a vida que você está levando não adora ninguém. Só está te levando para coisas piores. O Deus a quem adoramos é um Deus real e que se revela. O resto é idolatria. Então, termino com
o Salmo 108, versículo 1. Termino com essa palavra, que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Amém?